Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha sempre participar das nossas discussões sobre cultura, tá? Sobre séries, sobre cinema e outras coisinhas mais que aparecerem por aí. E hoje eu quero conversar novamente sobre Guerra nas Estrelas. Estamos na série The Acolyte, que está passando na Disney Plus, né? E a gente já está no terceiro episódio chamado Destino. Esse terceiro episódio ele vai falar, né, do passado das irmãs Oisha e May, né, no caso, né, daquelas irmãs gêmeas, né, que o pessoal lá está chamando de Ruth e Raquel, o pessoal que gosta de zoar Guerra nas Estrelas, né? E vai mostrar por que houve toda aquela raiva da May, toda aquela coisa da Wisha, toda aquela situação da Wisha de querer ser Jedi, entendeu? O incêndio que provocou a morte da família delas, coisa e tal. E aí a gente tem que então dar spoilers aqui, tá? Como a gente sempre faz, né? Eu estou fazendo esse vídeo um pouco mais próximo da data de lançamento, né? Então, se você ainda não assistiu o episódio, dá uma paradinha no vídeo aí. Vai lá assistir o episódio e depois vem aqui ver a nossa conversa, tá? O que acontece, né? Na verdade, essas duas irmãs gêmeas, né? Elas foram criadas por bruxas, né? Aquelas bruxas, né? Que aparecem agora nessas séries de Guerra nas Estrelas mais recentes, né? Que, por exemplo, na série da Ahsoka-Tano elas apareceram, coisa e tal, né? Mas elas também já apareceram em outras séries, acho que se eu não me engano nas Guerras Crônicas, talvez, ou em Rebels, tá? E aí o que acontece? Essas bruxas, né, iam fazer uma espécie de ritual de iniciação das meninas, coisa e tal, né? Só que os Jedi estão atrás, né, de crianças, né, de jovens que sejam potenciais padawans, né? E aí eles meio que falam assim, né, para os pais e para as mães, olha, ele tem potencial para ser Jedi, mas se você não quiser que a gente crie eles, né, para ser padawans, tudo bem, né? Se você não quiser que a gente leve eles para ser padawans, tudo bem, mas seria bom que vocês levassem, entendeu? Deixassem a gente levar, né, no final das contas, né? E era uma, vamos dizer assim, era meio que um convite que era muito mais uma convocação, uma coerção do que um convite, né? Vamos ser bem sinceros aí nessa história toda, né? E essa irmandade de bruxas aí acabou não aceitando esse tipo de coisa, elas não queriam aceitar isso, né? Só que a Isha queria ser Jedi, né? Enquanto que a May não queria ser Jedi de jeito nenhum, a May queria ser bruxa, né? Como a tradição da família. E isso aí acabou, obviamente, gerando um desentendimento, né, entre as duas irmãs, né? Que eram criadas para ser juntas, né? Elas fazem até umas musiquinhas, uns versinhos lá para ressaltar, né, vamos dizer assim, a união delas, aquele negócio todo, né? E no final das contas, né, elas duas foram chamadas para fazer um teste, né? A May queria, né, que a irmã mentisse, né, no teste, né? A irmã foi primeiro fazer o teste, coisa e tal, né? Só que aí, né, a irmã acabou dizendo que queria realmente ser uma Jedi para os Jedi, né? E ficou aquela situação, né? Aquela situação de vai, de não sei o que, coisa e tal, né? E aí o nosso Sol ali, o nosso Jedi coreano, né? Não é chinês, na verdade, ele é coreano, né? No caso, né? Ele vai falar assim, minha filha, você tem que seguir o teu coração, a tua vontade, aquela baboseira toda que a gente já conhece, tá? E a irmã, obviamente, não aceitou isso, e a irmã falou, eu vou te trancar e vou te matar, vou botar fogo em você, né? Uma coisa assim bem de uma hora elas eram unha e carne unidas ali, coisa e tal. Outra hora a irmã não aceita que a outra vá embora e vai e simplesmente taca fogo nela, né? Mas ao tacar fogo nela, né? A nossa Isha foi mais esperta, né? Osha, né? Acho que não é Isha, é Osha, né? Foi mais esperta, conseguiu fugir do incêndio, mas todas as bruxas, né? Morreram queimadas, né? Quer dizer, o destino da bruxa é morrer queimada até em Guerra nas Estrelas, né? Realmente é interessante a gente perceber como isso aconteceu, né? E aí, o que acontece é que a nossa Osha acabou sendo resgatada pelo Sol, né? Enquanto que a irmã
mais velha acaba desaparecendo no incêndio, ela cai num buraco lá, coisa e tal, né? E a Osha é levada pelos Jedi, enquanto a irmã, obviamente, sobrevive, né? E vê toda a casa delas queimada. E aí a gente entende o motivo pelo qual os Jedi estão ali condenados à morte, né? Pela Mei, né? Que é a irmã ruim, né? Enquanto que a Usha é a menina ali que vai entrar na Ordem Jedi, coisa e tal. Era menos capacitada para ser Jedi, era a que tem menos, vamos dizer assim, influência da força nela, né? Enquanto que a Mei é justamente o contrário, ela se negou a ser Jedi, mas ela tem um controle absoluto da força, né? E já matou 2 desses 4 Jedi, né? Então esse terceiro episódio foi mais um flashback para a gente poder entender o passado pregresso dessas 2 meninas aí. Agora a gente entende isso. Eu achei que o elemento de botar elas como filha de bruxas foi uma coisa interessante, né? Porque aí você também consegue entender toda a malignidade, né, da Mei, né, no final das contas, embora a mãe fosse bem, né, a mãe das duas fosse bem zen, a mãe que criou, né, porque na verdade elas tinham 2 mães, né, a mãe que gestou, né, que era uma bruxa bem autêntica, ela inclusive era cheia de chifrinhos, né, que nem o nosso Darth Maul, né, no caso, né, e ela já era uma mulher mais casca grossa, né? Ruim mesmo, né? Muito rigorosa, aquele negócio todo, né? Que se negava terminantemente a entregar elas para os Jedi, enquanto que a mãe que criou as duas, né? A mãe bruxa que criou as duas, era muito mais tolerante com os desejos da Wisha, né? Então, quer dizer, elas vão ter essa criação dúbia, né? E isso acaba, vamos dizer assim, formando o caráter de cada uma, né? Enquanto que a Oisha ficou mais tolerante como a mãe de criação, né? A Mei saiu mais como a mãe biológica mesmo, que é o cão chupando manga, né? Então você consegue entender essa natureza de Ruth e Raquel aí das duas, né? Porque elas tiveram 2 mães com comportamentos completamente diferentes. E isso é legal, porque isso dá uma base interessante para a história, isso justifica, né, o fato de, apesar de elas serem gêmeas, elas serem tão diferentes, né? Até porque uma foi influenciada mais pela criação de determinada mãe do que a outra, né, no final das contas ali, né? Então foi um episódio que ajudou, né, a construir, a gente fazer entender a história, tá certo? E segue o rolo, né? Segue o pano aí, né, no caso, né? E vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios aí, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende. E futuramente vamos conversar sobre mais Decolite com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.